Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei. Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. Irás onde enviar-te, o que eu te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Como escapar de ti, como calar, se a voz de Deus arde, queima dentro de nós. Como silenciar diante de tantas injustiças? Como ficar calada? Deus pede isso para nós hoje, para que a gente não tenha medo. Medo de defender os indefesos, os pobres, aqueles que passam fome, os miseráveis, os que se encontram à beira do caminho, os que são excluídos da sociedade, os que são excluídos do poder econômico, os que são excluídos muitas vezes até do poder religioso. Nós estamos no mês de outubro, para a igreja, o mês missionário. Por isso, meu irmão e minha irmã, como é que anda o seu ser missionário? O que você fez até agora, hoje 20, né? O que é que você tem feito nesse mês das missões? O que é que você tem feito? Tem visitado as pessoas? Tem ido ao encontro daquelas pessoas que se encontram afastadas, que estão sofrendo? Tem ido aos hospitais, às escolas, às favelas, os bairros mais distantes? Você tem feito alguma coisa? Ou você simplesmente, ou eu estou falando aqui também, ou a gente simplesmente reza e simplesmente pronto, e já fizemos a nossa missão. A gente precisa rezar, e muito. A gente precisa participar das celebrações da comunidade. A gente precisa participar da Eucaristia. Mas só isso não basta. Está faltando a outra parte. E as duas coisas precisam andar muito juntas. A nossa ação missionária os nossos momentos, né, de oração, nossos momentos de encontro com Deus. Eu me encontro com Deus para que Ele me oriente como é que eu devo ir até as pessoas mais afastadas. Como é para Ele que Ele me dê força para que eu possa ir adentrar os hospitais, fazer uma visita, escutar alguém que nesse momento que está angustiado, né? E a gente sabe muito bem que, sobretudo quando a gente tem gente doente, quando a gente tem gente internada no hospital, alguém que a gente ama muito, né? A gente também fica muito angustiada. Eu já fiz essa experiência e como é bom quando tem alguém para desabafar, para conversar, né? Para rezar junto, para conversar mesmo, para partilhar as angústias. Meu irmão e minha irmã, nesse momento também nós somos convidados e convidadas a glorificar a Deus, porque nós sabemos que Deus jamais se afasta de nós. Ele está o tempo todo presente. Por isso é que nós devemos dizer sempre, graças ao meu Deus. É que a gente deve dizer sempre, obrigada, Senhor, obrigada pela sua presença, por estar comigo, sobretudo nos momentos difíceis da vida, por me carregar no colo, certo? Por me carregar no colo nos momentos em que eu não dou mais conta, de que eu estou fragilizada. E aí o Senhor nos coloca no colo e nos fala, né, ao nosso coração. Meu irmão e minha irmã, queremos nesse momento elevar a Deus também os nossos pedidos, as nossas preces. O que é que você quer neste momento pedir a Deus?
Qual é o seu grande desejo? Todos nós temos desejos. Hoje, qual é o seu grande desejo? Diga para Deus e com certeza Ele vai te ouvir. Queremos rezar pela saúde da Ana Gabriele, do Miguel Barros, Lara, Maria Rita, Tereza e Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maruli, Oresina Maria Solange Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço. Rezemos pela Leila e Juraci Júnior, pela Lúcia Maria da Silva, pela Lurdinha, também pela Carla Graciene Silva Soposto, pela Francimar, do Pedro Raimundo, pela Antônia da Silva Lima, pelo Cosme, pelo Tiago Leite, que eu soube que já está em casa, graças a Deus está bem. Vamos render graças ao Senhor pela saúde do Tiago Leite, né? Também rezemos pelo Marcos Vinícius e pela Lucinéia Costa. Rezemos e vamos trazer presente todas as pessoas que se encontram internadas nos hospitais, doentes nas suas residências, e rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje, o evangelho da liturgia de hoje está em Lucas, capítulo 12, do versículo 49 ao 53. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do santo evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje apresenta Jesus como um sinal de contradição. A Bíblia, lá em Gênesis, nos diz que Deus nos criou, ou criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E isso é verdade. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas, na verdade, somos nós que muitas vezes criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Às vezes nós queremos mandar em Deus, né? Queremos que Deus seja igual a nós. E muitas vezes até pedimos, né? Até desejamos coisas para o outro como se fosse Deus, coisas ruins mesmo para o nosso irmão, e a gente coloca o nome de Deus no meio, né? Então, ao invés da gente, né, Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, a gente faz o contrário. Somos nós que muitas vezes criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Aí a coisa fica feia mesmo, viu? Nós queremos um Deus que não nos incomode, né? Um Deus pacífico, um Deus que diga amém para tudo, né? Tudo aquilo que eu faço, e aí eu quero que Deus abençoe, que Deus diga amém, né? Concorde, né? Acontece também, meu irmão e minha irmã, com a imagem que nós temos de Jesus. Queremos um Jesus que não nos incomode, que não nos desinstale, né? E assim por diante. Então, nós queremos um Jesus que seja bonzinho, um Jesus perfeito, um Jesus que sempre está do meu lado, e o outro que se dane, né? E aí a gente vê no evangelho de hoje, bem ao contrário, e que eu vou repetir de novo, sobretudo o primeiro versículo e o primeiro e o terceiro versículo, né?
O versículo 49 diz assim: Jesus falando, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já tivesse aceso. Depois ele diz: vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, eu vim trazer divisão. Como entender, meu irmão? Como entender, minha irmã, essas palavras? Como interpretá-la? O que é que Jesus queria dizer com essas palavras? Vamos rezar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho, vamos retomar novamente, sobretudo esses 3 primeiros versículos. O que é que Jesus queria dizer com essas palavras? Jesus fala de fogo. Que fogo é esse? O fogo que Jesus trouxe, meu irmão e minha irmã. O fogo que Jesus trouxe para todos nós, né? Esse fogo que ele trouxe sobre a terra, é o fogo do seu reino, é o fogo do reino de Deus, que ele fez arder o coração de quem assume para valer, de quem assume o projeto para valer. Então, esse fogo a que Jesus fala é o fogo do reino de Deus, é o fogo do Espírito Santo. É esse o fogo que Jesus veio e como que ele mesmo diz, e como eu gostaria que já tivesse aceso. Ou seja, como eu gostaria que o reino de Deus já estivesse acontecendo plenamente. É esse o fogo que Jesus está falando aqui. E aí a gente precisa colocar a mão na massa. O reino de Deus ele não jamais pode acontecer se houver injustiça. Se a gente não denunciar as injustiças, se a gente não promover a justiça. Então, meu irmão, e é esse fogo justamente que queima dentro de nós. Esse fogo que arde, como diz o canto que a gente rezou no início, né? Esse fogo que arde dentro do nosso coração. E que quando ele arde, a gente não consegue ficar calada. A gente precisa gritar. E gritar aos 4 cantos. A gente precisa gritar quando esse fogo arde dentro de nós. A chegada do reino não traz acomodação, gente. Não nos deixa acomodada. Quando o reino chega, a gente precisa se movimentar. A gente se movimenta. Não tem como ficar parado. Porque a chegada do reino é a chegada também do Espírito Santo dentro de nós. Então não tem como ficar acomodada, né? E aí essa chegada desse reino não traz acomodação, porque diante dele é quase que impossível ficarmos neutro. Então geralmente há uma reação na chegada do reino, né? Então Jesus sabe que a sua dedicação, e aqui Jesus vai falar também de um batismo, né? Por quê? Porque ele sabe que a sua dedicação vai encontrar, né, oposição entre os grupos, ou seja, vai incomodar muita gente, sobretudo aqueles grupos que eram privilegiados, aqueles grupos que gozavam, né, que tinham dinheiro, que tinham poder, mas que não queria nem saber de pobre, não queria nem saber das pessoas doentes, né? Então esse grupo vai ficar muito incomodado com Jesus. Por isso que ele diz, né, que ele teria que passar por um batismo. E como ele estava ansioso, né, para que isso logo acontecesse, né? E ele ia passar não por aquele batismo de água, não, certo? Mas pelo batismo, pelo fogo do sofrimento. Isso a gente sabe que ele passou. Aqui ele está falando já da sua morte, né? Do jeito como ele iria sofrer e morrer. Então Jesus está falando desse batismo, não é aquele batismo de água, não, mas o batismo da sua morte. E aqui Jesus também vai dizer, olha, muitas famílias, e aqui é interessante a gente entender isso, né? Que Jesus vai falar, né, da divisão das famílias. Então, muitas famílias vão se dividir por causa da adesão a Jesus Cristo. E a gente sabe que isso acontece até hoje, né? Quantas pessoas não... quando alguém toma uma atitude de servir Jesus, de ser missionário, muita gente da família, né, fica contra. E aí a gente perde, né? Geralmente perde amizade, perde relacionamentos, a gente perde prestígio, poder, bens e tantas outras coisas. Por quê? Porque por causa do projeto de Jesus. E aqui, como diz Jesus, aqui pode ficar o filho contra o pai,
e assim por diante. Quantos jovens, ao sair de casa, né, para ser padre, para ser missionário, quantas jovens que ao sair de casa para ser irmã, encontraram, né, tanta oposição, né? Muitos saíram de casa e sem falar com os pais, porque os pais não aceitavam de maneira alguma, ficaram com raiva, triste. Eu conheço uma jovem que saiu de casa e a mãe ficou com raiva dela por mais de 10 anos. A mãe não falava com ela porque ela optou por ser religiosa, gente. Então, é desse tipo de divisão que Jesus está falando, né? Então, se é por causa do projeto de Jesus, após que, se eu tiver que brigar com a minha mãe, com o meu pai, por causa do projeto de Jesus, então, que isso seja feito. Por quê? Porque o projeto de Jesus é muito maior do que as nossas amizades, do que os nossos relacionamentos, do que os nossos, né, prestígios, do que o nosso poder, do que os nossos bens. O projeto de Jesus, quando eu assumo para valer, esse projeto ele vai também me trazer satisfação, eu vou ficar feliz, né? Eu vou estar em paz, mesmo que eu tenha que sofrer por causa do projeto. Mas pode ter certeza, como o próprio Evangelho, em um outro momento, vai dizer assim, olha, a recompensa vem sempre de Deus. E a recompensa de Deus, gente, é felicidade garantida, né? A gente sabe disso. Quer ser feliz? Se coloca à disposição de Deus. Se coloca à disposição de Deus. Nós sabemos que nós temos muito, muito que fazer para que o reino de Deus aconteça. Sobretudo né, nos tempos de hoje, né? Que a gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente precisando de ajuda e muitas vezes a gente cruza os braços e acha que nós está tudo bem, é com ele, é com o outro, então eu vou ficar bem. E aí, quando Deus nos chamar, o que é que eu vou dizer para ele? Né? Quando eu for lá para o céu, eu vou me apresentar diante de Deus e Deus vai perguntar o que é que você fez. Aí eu vou ter que dizer, olha, eu não fiz muita coisa não, sabe por quê? Porque eu estava preocupado com outras coisas. Eu estava preocupada, era com o poder, era com meus bens, com a minha riqueza, e aí eu não fiz muita coisa não. E aí? Vai ser difícil, né? Então é melhor que a gente se coloque à disposição de Deus, sem medo de ser feliz, porque com certeza a recompensa sempre vem de Deus. E a recompensa de Deus é bem generosa. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia para que a gente possa continuar refletindo qual é a imagem que eu tenho de Deus. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.